Irmãos, hoje é o primeiro culto de Santa Ceia do ano. Eu me sinto muito honrado, apóstolo e pastora Vânia, pastores presidente desse ministério. Muito obrigado, Pedro, de verdade. Para mim é uma gigantesca honra estar ministrando. É a primeira Santa Ceia que eu ministro em casa. Já ministrei Santa Ceia fora, mas em casa, glória a Deus. Mas em casa é a primeira, e a primeira do ano para mim é mais honroso ainda, né? Mas eu queria agradecer pela vida de vocês dois, apóstolo Ney e pastora Vânia. Terminou o ano da honra, não é isso? Eu quero iniciar honrando essas pessoas, esses dois, não somente vocês dois, mas eu pedi para fazer também uma transmissão ao vivo, porque eu queria também colocar aqui o nome do apóstolo Jamilson. Eu falo por mim, porque no começo da minha caminhada, lá atrás, há 9 anos, dia 1º de janeiro eu fiz 9 anos de conversão, meus irmãos. Então dia 1º para mim é realmente um ano novo. Depois da minha conversão, dia 1º de janeiro de 2012, eu procuro fazer a cada dia 1º de janeiro um dia novo na minha vida. E depois disso foi sempre isso. Janeiro é um mês muito especial para mim. Então, Deus abençoe a vida de vocês, apóstolo Ney, pastora Vânia. Eu falo para vocês, talvez a igreja nunca ouviu falar dessa forma. É porque eu também não tenho esse costume, eu gosto de falar de Jesus quando eu subo aqui. Mas hoje eu preciso fazer isso. Muito obrigado. Eu amo vocês com força. Apóstolo Jamilson, você aí no Rio de Janeiro, breve vamos nos encontrar. Muito obrigado também. Eu amo a sua vida com força, seu ministério, suas vidas, esse ministério. Deus seja louvado pela vida de vocês três, amém? Por favor, fique de pé, aplauda bem forte o Senhor pela vida desses três que eu citei agora, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui hoje é porque Jesus ele tem um propósito. Não só na minha vida, porque se fosse só na minha vida eu tinha ficado em qualquer lugar e ele faria o meu propósito. Mas se ele me trouxe aqui para mais de uma pessoa ouvir eu falando do que ele quer que eu fale, é porque ele ainda tem um propósito na sua vida. Eu queria falar sobre a Santa Ceia. Hoje é culto de Santa Ceia, por favor, abra no livro de Marcos. Agora eu não vou ter que correr, eu vou ter que voar. Misericórdia, Jeová. Marcos 14. Eu vou dar continuidade, você está abrindo. Por favor, acompanhe comigo, tá? Não deixe de abrir não. É o que eu vou já lendo. Marcos 14, 18 diz assim: E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram, Jesus, o som, não, amém. E eles começaram a entristecer. E diz-lhe um pós o outro: Porventura sou eu, Senhor? Eu o outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Até aqui, meus irmãos. Para iniciar esse texto, eu gostaria que vocês entendessem algo, que até aquele determinado momento, a gente chama de última ceia porque está na parte de cima ali, mas aquilo acontecia sempre, era normal aquela ceia acontecer, era anuais, era em tempos de colheitas, enfim, mas ela passou a ser diferente. Jesus, ao ministrar aquela ceia, ele estava querendo passar algo, tanto para os discípulos que estavam ali, quanto para a igreja que somos nós no dia de hoje, amém? Então ele partiu e repartiu o pão. E o interessante que eu já começo a detalhar nesse texto é que, ao saber de uma traição, ao invés dos 12, dos discípulos que estavam na mesa, ao invés de um olhar para o outro e acusar o outro, ou um já falar, acho que é Pedro, o outro já fala, sei não, acho que é Judas, está com dinheiro.
É ele que anda com o dinheiro, só vai ser ele que vai dar essa ramelada. O outro já olha, Pedro é sanguíneo virado no raio, cortou a orelha de Malco. Para ele trair é 2 tapas. Eu acho que é João, e João está muito perto dele. Se o pai é parente dele, o parente gosta de dar rasteira na gente. Não, sabe o que eles fizeram? Eles passaram a olhar para si mesmo. Senhor, sou eu, Senhor. Olha a consciência dos discípulos, meus irmãos. Os caras estavam do lado de Jesus. Os caras andavam com Jesus. Mas eles mesmos não acreditavam ainda neles próprios. Será que eu que vou fazer isso? Isso é ruim, igreja? Será que isso é ruim? Ou será que isso é um pilar para você permanecer com Jesus? Você se sentir uma pessoa que pode ser aquele que vai cair. Você reconhecer, nós como igreja reconhecermos que pode ser nós a qualquer momento. A Bíblia vai nos ensinar aquele que está de pé vigie para que não... Porque hoje nós nos achamos tão santos porque congregamos. Mais santos que outros porque talvez jejuamos 2 ou 3 vezes na semana, ou 4, enfim. Por quê? E aí, baseado nessa minha pergunta, o porquê? Peço que abram no livro de Coríntios, motivo e texto lido nas ceias, pelas igrejas afora, assim igual a nossa aqui também. Eu acho lindo esse texto. Paulo ele nos ensina algo muito interessante. 1 Coríntios 11. No verso 23 vai dizendo assim, eu vou dando início à leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Eu vou ler de novo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que sou eu, Senhor? E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes que dormem. Interessante aqui que Paulo ele não estava na ceia com o Senhor. E ele fala que recebeu do Senhor. É louco isso, né, Black? Pastor Maurício. Eu recebi do Senhor. Mas você não estava na ceia. Só que ele descreve a ceia. Mas a gente também não estava na ceia. Mas vamos descrever a ceia? A ceia é composta de uma pessoa santa, uma única pessoa santa, e o resto tudo pecador. Tudo pecador. Todos os outros pecadores. Tinham 13 pessoas naquela mesa de Santa Ceia. E dessas 13, só uma era santa. Yeshua HaMashiach, o único santo. E ele avisa que alguém vai traí-lo. E sabe o que ele faz, meus irmãos, com esse alguém que vai traí-lo?
ele serve a ceia para este que vai trair. Como assim? Eu acho muito interessante a gente ministrar aqui, sabe por quê? Porque o que a gente ministra aqui é, meu irmão, você vai ter seu tempo. Minha irmã, você vai ter seu tempo. Peça perdão. Sei. Porque é o que está escrito na Bíblia, meus irmãos. Aqui Paulo está dando uma instrução para Coríntios, sim, mas vamos trazer essa instrução para nós. A igreja de Coríntios estava perturbada, irmão. No capítulo 4 a gente vai ver que estava uma bagunça. No capítulo 4 diz assim: 4. Glória a Deus. 1 Coríntios 4. Deixa eu achar o verso aqui, irmãos. 3, 4. Dizia assim, olha como que andava a igreja de Coríntios. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Eles estavam procurando a quem servir. Um gritava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Só que vem uma instrução para ele. Porventura não é Paulo que planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento? Não é o Senhor? Não é o Senhor que dá o crescimento? Instrução. Isso foi a instrução de Paulo a Coríntios. A gente percebe que estava uma bagunça. Ele continua. No verso 22. Mas agora não era mais normal. Não era mais só uma ceia, e eu quero colocar isso bem enfático aqui, porque não é normal. Não é mais só uma ceia. E Paulo aqui começa. Visite, pois, o homem a si mesmo. Ele não fala assim, visite, pois, o homem a si mesmo e veja como que está, se está assim, assado, e coma. Não. Ele fala, e coma. Mas ele fala para condenação, sim. E aí é onde eu quero entrar na indignação, meus irmãos. Indignamente. Aqui ele está querendo fazer algo para a igreja de Corinto. Ele está querendo mostrar algo poderoso para a igreja de Corinto. Ele está querendo mostrar que Jesus morreu, Jesus nasceu, ele ressuscitou, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia para propiciação dos nossos pecados. Ele está querendo falar isso para os caras. E hoje ele se encontra à destra do Deus Pai. Mas entenda uma coisa, ele voltará. Ele voltará. E é essa a mensagem da Santa Ceia. É nós entendermos que ele sim nasceu, que ele sim viveu, que ele sim morreu e ao terceiro dia ressuscitou para pagar o preço dos nossos pecados. Que pecado é esse, presbítero? Você pode perguntar. O pecado de amanhã, que eu vou cometer, que você vai cometer. O pecado de depois de amanhã, se assim ele não nos levar antes. Às vezes eu falo sobre uma graça que as pessoas não entendem. A graça que eu falo não é a graça que eu preciso me arrepender para ter a graça. Eu não prego essa graça. Respeito quem pregue, mas eu só queria entender como que eu vou me arrepender para obter a graça. Se foi a graça
que me concebeu o arrependimento. Sem a graça não tem valia meu arrependimento. A Bíblia vai falar no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Como assim? Pecaram todos, estavam todos destituídos, mas eles se arrependiam. E aí? Como? Se eles não estavam. Mas, próximo disso, meu irmão, o pecado foi quebrado, ele foi pago na morte da cruz. Quando Jesus ele morreu e ele falou assim, está consumado, ele está falando, agora o meu povo, ele pode sim se arrepender. A graça ela é chamada Yeshua HaMashiach, a graça é chamada Jesus Cristo, e pela morte dele, hoje nós nos arrependemos. É pela morte dele que hoje a gente consegue olhar para nós mesmos e vermos quem nós somos e perguntar para ele, sou eu Jesus? Porventura sou eu? Porque no momento que a gente subir aqui em cima e achar que foi o jejum que eu fiz hoje o dia todo que vai ser isso, me fazer digno de ceiar, ah, meu irmão, não faça isso. Se um dia você fez, me desculpe, porque o corpo vai estar sobre ti, o sangue vai estar sobre ti. Porque quando a gente sobe, é loucura se Paulo falou isso e quis colocar dessa forma, que eu não acredito nisso, evangelista Carol. O cara que olhou no livro de 1 Timóteo, se não me engano, e falou assim, que a graça, eu vou ler porque é necessário. Meus irmãos, olha o que ele fala isso. Ele fala assim, 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele disse ele, mas eu não acredito, porque o maior pecador destes que ele veio salvar sou eu. E quando ele está ministrando a ceia para Coríntios, ele sabia que ele era o maior dos pecadores, assim como eu sei que eu sou o maior dos pecadores aqui entre vós. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer parte do corpo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquele que dignifica, ele veio para mim. Aquele que purifica o homem de todo pecado, ele veio. E eu acredito nisso. E eu não vou ceiar porque eu sou digno de ceia. Eu vou ceiar porque eu sou um pecador, mas ele é digno, digno de todo louvor. E ele que veio, pagou esse preço e falou assim, filho, sei e anuncie que eu vou voltar. E eu quero que você faça isso essa noite, meus irmãos. Não saia do corpo, não se distancie do corpo. Você deixar de ceiar, você não está sendo, eu sou pecador, eu não estou ceiando, tá bom. Não, preste atenção. Você deixando de ceiar, você está fazendo separação de você e do corpo. Quando a gente ceia, a gente está fazendo parte do corpo, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia fala que a gente tem que fazer parte do corpo. Se você bebe do sangue, você está fazendo parte do sangue. Do vinho, você faz parte do sangue. Se você come o pão, você faz parte do corpo. Se você não bebe nem o sangue, nem o corpo, você não faz parte do corpo. E fora do corpo não há salvação. Entenda isso. E é por isso que ele fala que há entre eles muitos que ainda dormem. Ei, acorda! Acorda, igreja! Você que está doente, seja sarado! Você não é mais santo que o seu irmão. Pelo contrário. Glória a Deus. Ninguém é mais santo que ninguém, meus irmãos. Eu costumava falar algo que era assim, eu achava um ridículo, perdão a palavra, a pessoa que fala assim, o preço, temos que pagar o preço. Eu achava ridículo isso. Ridículo, pastor Cláudio. Só que é bom que Deus ele ministra as nossas vidas. Quando nós estamos errados, a única coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é nos arrepender.
Eu ministro quando eu falo que eu falei besteira, sabe por quê? Porque Yeshua mostra. E quando Ele nos mostra, a coisa que a gente tem que fazer para ser certa e mostrar é fazer o contrário daquilo que fazíamos. E eu falava que era ridículo, que temos que pagar o preço. O preço já foi pago, sim, verdade. Mas qual preço foi pago? O preço pela minha, pela sua salvação. Isso foi pago. Pela nossa salvação o preço foi pago. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Você não pode fazer nada para ser salvo. Que loucura é essa, presbítero? Pois o salário do pecado é a morte. Se eu parar aqui, meus irmãos, eu vou matar todo mundo. Se eu parar aqui, eu levei Jesus somente até a cruz do Calvário. Se eu parar aqui, eu deixei Ele lá e com os cravos pregados. Se eu parar aqui, eu levei Ele até a tumba e passou 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e Ele virou, não Jesus, Ele virou Maomé, Ele virou Buda, Ele virou qualquer um. Mas preste atenção que Paulo dá continuidade no salário do pecado ser a morte. Ele vem falando assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, dada por intermédio de Jesus Cristo. Ei, Ele não está mais. Se a gente for olhar o corpo, vai chegar antes e vai falar assim: ó, quem você procura não está mais aí. Entenda isso. Mas qual o preço que precisa ser pago? Qual o preço, pastor Maurício? Fire. O preço para ser santo. O preço da santidade. Ninguém é santo de braços cruzados. E isso é loucura, meus irmãos. O que eu falo aqui é loucura. Porque a santidade, ela existe. E ela necessita de um esforço, de um abrir mão, Moisés, de um abdicar de coisas, de dar a sua vida por uma outra vida. Porque é isso o preço da santidade. O preço da santidade é morrer para si mesmo, é deixar suas vontades para entender e respeitar a vontade dos outros. Esse é o preço que tem que ser pago. Sabe por que Jesus ele foi santo? Porque até o final dos dias ele morreu. Ele nasceu consciente da sua morte. Ele sabia o destino dele. Em nenhum momento ele deixou de duvidar que o destino dele é a morte. Preste atenção, meus irmãos, entenda uma coisa: seu destino, meu destino nessa terra é a morte. Nós não nascemos para viver para semente nessa terra. Nós nascemos com um propósito maior, de ir para a eternidade. Jesus Cristo, Ele me trouxe aqui para dizer para você: ei, preste atenção, bem-aventurados sois vós, que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois o comer, o beber, o vestir, essas coisas vão ser acrescentadas. Isso vai passar, meus irmãos. Qualquer dor que nós sentimos aqui, Paulo expressa isso de uma forma poderosa: dor alguma se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Porque nós como igreja estamos procurando tanto coisa terrena. Louco. E se hoje alguém pedir a sua alma, meus irmãos, essa palavra é para mim. Por favor, primeiro passo, vamos ceiar. Vamos ser corpo. E não deixe ficar só nas palavras. O que eu estou pregando aqui, lê as escrituras. Se algo estiver fora do que eu falei, joga fora. Se tiver aqui com base nisso aqui, se aqui tiver o que eu falei para você nessa noite, por favor, guarde. O salmista disse: a tua palavra escondi guardada em meu coração. Vamos nos esforçar um pouquinho. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Ninguém é igreja sozinho. Igreja é eclésia, chamados para fora. Temos que trabalhar fora,
mas ninguém é chamado de fora para fora. Se você está fora, você não pode ser chamado para fora. Você já está fora. Você tem que estar em algum lugar dentro. Todos entenderam? Chamados para fora. Esse é o sentido da igreja. A santidade tem que estar em nós, mas não a santidade de nos acharmos santos. Jesus, ele expressa isso no sentido dos 2 maiores mandamentos. E isso é muito poderoso. Jesus, ele fala, ele foi questionado por alguns fariseus. Mas Jesus, tinha coisas escritas aqui, mas enfim. Jesus, qual que é o maior mandamento? E Jesus, com a sabedoria que eles achavam que era humana, querendo pegar Jesus na rasteira, ele falou assim: amar ao Senhor teu Deus com toda a sua mente, toda a sua alma e todo o seu conhecimento, seu entendimento. Semelhantemente também tem o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E essa analogia que eu quero fazer para você essa noite, para encerrar esse sermão. Quando Jesus, ele fala de nós, ele nunca fala de nós colocando nós no centro de nada. Esse papo de que nós é o centro de Jesus é balela. Deus, ele é o centro de tudo. Quando ele se refere a nós, no segundo maior mandamento, nós vem depois de vocês. Você tem que entender que você vem depois do próximo. Eu tenho que entender que eu venho depois de vocês. Amo a Deus e amo o meu próximo, aí depois sou eu. Ele nunca vai se referir eu a você, e sim você. Isso é até um erro gramatical no português. Quando você fala vamos, eu e alguém, isso é errado. Isso é só agora que veio, então você tem que falar no português para ser correto, vamos, pastor Cláudio e eu. Sabia disso? Interessante, né? Não é eu e o pastor Cláudio, é o pastor Cláudio e eu. Isso está nas escrituras, então. Então ame a Deus primeiramente, acima de tudo, de todos. Ame ao seu próximo primeiro, mas também como a si mesmo. Mas primeiro o seu próximo, depois você. Não seja, e assim eu faço, eu não quero ser só um sermão. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês, eu quero ser irmão para vocês. Se você precisar, eu estarei aqui. E eu tenho certeza que eu falo isso não como o Marcelo, não como irmão, não como presbítero, mas eu falo como a igreja de Yeshua HaMashiach, que ele implantou aqui na terra, em breve ele vai buscar. Eu acredito muito nisso. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui nessa noite. Eu falei com o Lopes, eu sei que ele não ensaiou, que eu tenho certeza disso. Eu preciso que esse louvor seja tocado essa noite. Se coloque de pé, meus irmãos, eu vou orar enquanto eles vêm. E assim a gente vai cear depois, até que o Senhor venha também. Aleluia. Você quer aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, irmãos. Glorifica Ele. Fica à vontade. Não tem problema não. Pai, eu bendigo o Teu nome, Senhor. Eu rendo graças a Ti por essa noite. Coisas grandes foram feitas. O que eu fiz aqui foi só um complemento do que o Senhor já tinha feito. Isso aqui foi o Senhor que me deu. De mim não saiu nada. Obrigado por isso. Eu louvo o Teu nome porque eu não faço a menor ideia o que o Senhor viu em mim. E o Senhor sabe que isso é verdade. Eu não sei porque sou eu. Não sei. Mas o Senhor sabe que eu estou aqui e eu estarei aqui até o dia que o Senhor vir. Eu te peço só uma coisa, Senhor. Me ajuda a cumprir com o Teu propósito nessa terra. Eu quero ser, Senhor, nem que seja a última pessoa a passar pela porta estreita, nem que seja a última,
que eu não desejo é ser a primeira a encontrar ela fechada. Assim eu espero, Senhor, que essa igreja que está comigo essa noite aconteça. Passe conosco, passe comigo, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, te agradecendo, bendizendo o teu nome. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas em tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas em tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, Deus, agradeço,